Olá, alunos! Vamos para mais uma aula? Então, na aula passada que nós tivemos, foi falado sobre a função do primeiro grau. Então, agora nós vamos entrar em função do segundo grau, ou também é chamado de função quadrática. Então, a definição é função de R em R. Essa forma de representação se lê dessa maneira: função f de x de R em R. Essa seta se lê em. É uma função do segundo grau se existirem números reais, onde A seja diferente de zero e B e C números reais também. Como que é a forma genérica de representar uma função de segundo grau? É dessa forma, tá? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra a equação de segundo grau. Qual é a diferença? A diferença é que tem duas incógnitas, o x e o y, porque f de x é o mesmo que y, tá? Então, na função, o y é chamado de f de x. Função de segundo grau, onde o x, o maior expoente é o 2, tá? Então, é uma função de segundo grau. Quais as características? Temos 3 coeficientes nessa função. Quando nós não temos os valores dos números reais da função, nós colocamos uma letrinha para representar essa função. Então, é a função genérica. Quais são essas letrinhas? O A, o B e o C. Eles são chamados de coeficientes. Então, nessa função, cada termo ela tem um lugar específico. Então, o valor, quando é dado num problema, numa função, aquele número que está acompanhando o x ao quadrado, ele está representando o coeficiente A. Então, tá lá no exercício, tem um número que está do lado do x ao quadrado, esse número representa a letrinha A na função. Olhando a função, tem um número do lado do x, é o número que acompanha a letrinha x, esse número representa a letrinha B, sempre, sempre, tá bom? Você olha lá na função, tem um número sozinho, não está acompanhando x nenhum, ele está só o número, ele representa a letrinha C. É chamado também de termo independente. Então, alguns exemplos. Como eu disse, nós podemos chamar de f de x ou y, que é a mesma coisa. Aqui tá y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 7. Quais são os coeficientes? Então, eu disse que a letrinha A é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, é o número 2. A letrinha B é o número que acompanha o x, é o menos 3. Cuidado com o sinal. Se aqui é negativo, a representação dele é negativa. Então, o B não é 3, é menos 3. E o coeficiente C é a letrinha que não acompanha x, que é independente. Então, aqui nesse caso é o número 7. Um outro exemplo. F de x igual a x ao quadrado menos 4x. Então, o coeficiente A vai ser o número que acompanha o x ao quadrado quando não tem número do lado do x. Significa que é o quê? Não, tem o número 1 ali. Só que não é usual colocar o número 1 do lado do x ao quadrado, mas nós sabemos que ele existe. Então, quando não tem número do lado do x, é que é o número 1.
tá? Então, aqui nesse caso, A igual a 1. B. B é um número que acompanha a letrinha X, a incógnita X. Então, nesse caso aqui é o menos 4. E o C? O C não é aquele número sozinho, que não acompanha X? Aqui não tem, mas nós temos que representá-lo para poder fazer a fórmula. Então, o C é igual a 0, tá bom? Outro exemplo aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Não tem número do lado do x ao quadrado, mas nós sabemos que quando não tem número é o número 1. Então, a igual a 1. O B é o número que está acompanhando o x, nesse caso é o menos 5. E a letrinha C é o termo independente que não está acompanhando o incógnita, é o 6. Aqui no D nós temos uma fração. Então, lembra-se a regrinha. Não tem número do lado do x, é o número 1, mas tem um sinal de menos, então é menos 1 sobre 2. Tenho a fração aqui. Não é usual colocar o 1, mas como nós vamos separar o valor real do x ao quadrado, então, nós colocamos o 1, menos 1/2. A letrinha B não tem número acompanhando o x. Então, para representar, nós vamos colocar 0. E o número sozinho, que é o termo independente, é o 17 nesse caso. São alguns exemplos para vocês detectarem, verificarem como que vocês localizam os coeficientes A, B e C numa função. Caiu no problema, você vai saber resolver. Gráfico da função. Como que a gente representa o gráfico da função do segundo grau? Na função de primeiro grau é uma reta. Na função do segundo grau é uma curva, é uma parábola. Então, aqui, ó. Quando o número que representa o coeficiente A, aquele na equação dos exemplos aqui, ó, tá? Quando ele for positivo, ou seja, maior que 0, a concavidade da parábola será para cima. Essa daqui, com um ponto mínimo do vértice. Quando o número que representa a letrinha A for negativo, então a concavidade da parábola vai ser para baixo, com o ponto máximo do vértice. Como que a gente vai representar esse gráfico? Vamos ver aqui. Esboço do gráfico. Primeiro passo, você vai encontrar as raízes da equação. Como que a gente encontra a raiz da equação da função do segundo grau? Então, você vai pegar a equação, igualar a 0 e vai resolver. Quando você iguala a 0, ela se torna uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau nós resolvemos através da Bhaskara, tá bom? Então, você foi lá, pegou a equação, igualou a 0, fez lá a fórmula de Bhaskara e encontrou as duas raízes. Você vai colocar no gráfico. Tá? x1 e x2, você vai aqui e anota. Tá? O gráfico é o plano cartesiano, nós já estudamos isso também. Então, aqui temos a linha do x, que é a horizontal, e a linha do y, que é a vertical. A abscissa ordenada.
o ponto de encontro deles, né, de origem é o 0. Então, as raízes, nós vamos localizar no plano cartesiano na linha do x. Então, você foi lá, fez a equação do segundo grau, lá, a fórmula de Bhaskara, o resultado do x, que são duas raízes, você vai marcar na linha do x no gráfico. E na linha do y, né? Na linha do y, a interseção do gráfico com a linha do y vai ser sempre a letrinha C. Ou seja, o valor que tiver na equação lá representando a letrinha C é aonde vai interceptar o gráfico na linha do y. Tá bom? Segundo passo. Segundo passo, encontrar os vértices do x e o y. Para você achar esse vértice, também tem uma fórmula. Então, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. E a do y do vértice é menos delta sobre 4a. Você só vai substituir os valores que você tem na fórmula, essas letrinhas pelos valores que você tem na fórmula. Você já fez o delta, você já fez a Bhaskara, você já localizou quem são os coeficientes, é só trocar os valores e fazer a conta. Tá bom? Aí foi lá e calculou. Achou o y do vértice, marcou aqui na linha do y. Achou o x do vértice, marcou aqui. O ponto de encontro dos dois vai ser o vértice. Que nesse caso é o ponto mínimo do vértice, porque a concavidade é para baixo. Aliás, é para cima. Agora vamos ver com números. Então, nós já vimos um sem números, o genérico. Agora, nós vamos calcular. Dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que fazer a equação do segundo grau. Não tem jeito, vai ter que fazer Bhaskara. Vai perder um pouquinho de tempo, mas é cálculo. Você está trabalhando as continhas, o seu raciocínio, tá bom? Então, matemática é cálculo. Você vai calcular os valores. Tem aqui a fórmula que foi dada no problema. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Essa é uma função de segundo grau. Vamos achar as raízes. Para achar as raízes, iguala a função a zero. Então, vai tirar o y, ou o f de x, e vai igualar essa equação a zero. Foi o que eu fiz. Identificar os coeficientes A, B e C. Aqui, ó. Identifiquei. Quem é o A? Não tem número. Então, é 1. Quem é o B? Menos 4. Lembrando do sinal. Quem é o C? É o 3. Para você calcular a fórmula de Bhaskara, você tem que achar o valor de delta. E o delta, ele tem uma fórmula dele. Qual é essa fórmula? É essa daqui, ó. Para você achar o delta, ele tem a sua fórmula própria. Então, a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você tem todos os valores? Temos. Você quer achar o valor do delta. Então, ele vai ficar isolado. Você vai calcular, fazer esse cálculo para achar o valor dele, desse símbolo. A letrinha B é o menos 4. Você, como ele é negativo, você coloca entre parênteses para fazer a potência. O menos vai entrar na potência. Menos 4 vezes o A, que vale 1, e o C, que vale 3. Feito isso, é só cálculo. Menos 4 ao quadrado, como que resolve? É menos 4
vezes menos 4. É esse número que está aqui, a quantidade de vezes do expoente. Então, você vai fazer a multiplicação dele por ele mesmo, que dá 16. Porque na multiplicação, regra de sinal, menos com menos dá mais. Então, deu 16. 4 vezes 4, 16. Não sei tabuada, deixa a tabela de tabuada do lado. Coloca lá no caderno. Toda vez que for fazer a conta, você procura lá para saber o resultado. Menos 4 vezes 1 vezes 3. O menos com mais dá menos, com mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4, vezes 3. 4 vezes 3 vai lá na tabuada, vê que é 12. 16 menos 12, 4. Então, esse 4 é o valor do delta. Então, você tem aqui o valor que vale o A, que vale o B, que vale o C e que vale o delta. O que falta fazer? Substituir esses valores. Substituir esses símbolos que tem lá na fórmula de Bhaskara por esses valores que foi dado no problema. Você só vai substituir. Cuidado que na fórmula tem os sinais. E o número que representa a letrinha também tem um sinal. Se por acaso for negativo, você tem que colocar ele também. Não vai esquecer, que aí a conta dá errado. Então, aqui, essa é a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Fração, divisão, tá? Então, x igual... Nós queremos saber o quê? O valor do x, não é isso? As raízes. X igual, nós isolamos o x menos b. Então, menos... Quanto vale o b? Menos 4. Então, nós vamos colocar entre parênteses, porque são dois sinais. Tá? Entre parênteses. Mais ou menos raiz de delta. O delta nós vemos que vale 4. Substituímos. Sobre 2 vezes o A. O A vale 1. Nós temos a fórmula e temos a função. Dessa função, nós tiramos os valores correspondentes. Aí, através desses valores, nós fazemos o cálculo na fórmula para achar o valor de x. Então, aqui, eu substituí e vamos calcular. Como tá entre parênteses aqui, ó, dois sinais, é multiplicação. É como se tivesse o número 1 aqui, né? Esse multiplicando esse. Então, fica menos com menos dá mais. Mais 4. Mais ou menos a gente copia. Raiz quadrada de 4. Que número multiplicado por ele mesmo dá 4? Vamos ver lá na tabuada. É o 2. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada de 4 fica sendo 2, tá bom? Então, colocamos aqui o resultado da raiz quadrada. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, aqui, como tem esse mais ou menos, significa que você vai fazer duas contas. Uma com mais 2 e outra com menos 2. O resto você copia. 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. Achei o primeiro x, primeira raiz. A outra nós vamos fazer com menos. 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2, 2. Dividido por 2, 1. Achei a outra raiz. Então, nós temos as duas raízes e o valor de C, que é a intersecção com Y, né? Com a linha do Y. Quanto vale C? 3.
Então, vamos aqui, ó. Então, a raiz na linha do X, aqui é o plano cartesiano, aqui é a linha do X na horizontal, aqui é a linha do Y na vertical, ponto zero, que é o ponto de intersecção dos dois, o ponto de origem. Nós sabemos que para cima do valor do Y é positivo, para baixo é negativo, para a direita é positivo no X, para a esquerda é negativo no X. Se o valor é 1 e 3, na linha do X, nós achamos as duas raízes, os dois valores de X. Então, nessa linha do X, você vai marcar o 1 e o 3. Qual é a intersecção com a linha do Y? Nós vimos lá que era o número 3, não é isso? Então, aqui também, ó. É onde você vai fazer a parábola. Tá? E falta o quê? O ponto do vértice. Vamos calcular, então? Aqui nós calculamos já a fórmula de Bhaskara. O segundo passo é encontrar os vértices. Então, aqui tem a fórmula. Sempre vai ser essa, não muda. X do vértice e Y do vértice. Onde eu acho o valor do B e o A? Nós fizemos lá. Nós temos o valor do B e do A. O B vale menos 4, só que cuidado, que aqui na fórmula já tem um menos. Então, nós temos que colocá-lo em... Nós temos que colocá-lo entre parênteses. E 2 vezes A, o A vale 1. Então, menos com menos fica mais, dá 4. 2 vezes 1, 2. Uma fração é uma divisão. 4 dividido por 2, 2. Achamos o ponto X do vértice. O Y do vértice. O Y é menos delta sobre 4A. 4 vezes A. Então, menos, quanto vale o delta? Nós calculamos lá atrás e vimos que o delta vale 4. Coloquei o 4 aqui. E quanto vale o A? Vale 1. 4 vezes 1. Então, ficou menos 4 dividido por 4. Como é divisão, entra a regra de sinal. Menos com mais dá menos, 4 dividido por 4 dá 1. Achamos o ponto do vértice. Como que marca? O 2 na linha do X... e o menos 1 na linha do Y. Então, aqui é o X do vértice, que é o 2. E o menos 1 é o Y do vértice. O encontro desses dois pontos é o ponto do vértice. Tá bom? Agora, nós vamos fazer um outro exemplo. Então, esse daqui é o ponto mínimo do vértice, porque o Azinho, ele é positivo, não é isso? Concavidade para cima. Vamos fazer esse, onde o A é negativo. Fazemos o mesmo processo. Pegamos aqui, ó, a função, igualamos a zero. Tornou-se uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, nós localizamos quem? Os coeficientes da função. Então, aqui é a função do segundo grau. Pegamos a função, igualamos a zero. Então, a gente tira o y e iguala a zero. Igualou, tornou-se uma equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, achamos os coeficientes da função, que é o A, o B e o C. O A é o número que acompanha o x ao quadrado, menos 1. O B é o número que acompanha o x, é o 5. E o C é o número sozinho.
independente, menos 6. Cuidado com o sinal acompanha o número sempre. Para resolver a equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Para fazer a fórmula de Bhaskara, temos que ter a informação do delta. O delta tem a sua fórmula própria, que é essa daqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pegamos os valores, substituímos, nós estamos querendo achar o valor do delta, que é esse símbolo do triângulo. Então, ele vai ficar isolado. E nós vamos resolver, através dos valores que nós temos, por trocarmos os símbolos da lei de formação, da fórmula do delta, desculpa, fugiu assim o nome, da fórmula do delta, nós vamos substituir os valores que nós temos na equação e fazer o cálculo. Então, aqui tá B ao quadrado, qual é o valor de B? 5. 5 ao quadrado. Menos 4 que tá aqui na fórmula, vezes o A. Quanto vale o A? Menos 1. Então, como é menos, nós colocamos entre parênteses. Vezes o C. Quanto vale o C? Menos 6. Agora é só cálculo. 5 ao quadrado. 5 vezes 5. Então, é esse número que está aqui. 5. Ele vai multiplicar ele mesmo a quantidade de vezes que está aqui. 2 vezes. 1, 2. Então, dá 25. Menos. Ele está multiplicando esse. Então, nós vamos fazer a regra de sinal. A regra de sinal é na multiplicação e na divisão. Lembre-se disso. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6, 24. Vai olhar a tabuada do 4 ou a tabuada do 6. Dá 24. 25 menos 24 dá 1. Chegamos que o valor do delta é 1. Então, temos todos os valores. A, B, C e delta. Com esses valores, nós vamos substituir aonde? Vamos substituir na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A fórmula não muda, né? Fórmula, todas as fórmulas, elas são sempre a mesma coisa. Ela não vai mudar. E é dado no exercício quando você faz, tá bom? Então, não se preocupe com isso, que a fórmula é dada. Aqui, no caso, nós vamos substituir com os valores que nós temos. Menos, quanto vale o B? 5. Mais ou menos, a gente copia raiz de delta. Então, a raiz de 1. O delta vale 1. Sobre 2 vezes A. 2 vezes menos 1. Coloca entre parênteses. Vamos resolver. Menos 5 a gente copia, mais ou menos. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, colocamos o 1 aqui. E 2 vezes menos 1 fica menos 2. Aqui nós temos que fazer duas contas. Quais são elas? Uma com mais 1 e outra com menos 1. O resto a gente copia. Então, é menos 5 mais 1 sobre menos 2. Menos 5 mais 1, menos 4. Dividido por menos 2, regra de sinal. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 2, 2. A outra é o menos 1. Então, o resto a gente copia. Menos 5 menos 1 sobre menos 2. Devo 5, emprestei mais 1. Então, fico devendo 6. Então, fica menos 6 sobre menos 2. Nessa divisão entra a regra de sinal. Aqui não. Aqui é soma. Você está somando o que você está devendo. Só entra a regra de sinal na multiplicação e na divisão. Então, fica menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Achamos as duas raízes, que são os valores que você vai marcar lá no gráfico.
vai ser o 2, o 3 e a letrinha C. Qual é o valor da letrinha C? O menos 6. Então, no gráfico, na interseção com o eixo Y, vai ser o menos 6. E na linha do X, você vai marcar o 2 e o 3. Para achar o vértice da parábola, use essa fórmula. X do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Então, o menos b, o b vale 5, o a vale 1, menos 1. Então, ficou menos 5, 2 vezes menos 1, menos 2. Aí, entra a regra do sinal, menos com menos dá mais, ficou 5 sobre 2. E o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a, o delta nós vimos que vale 1, então ficou menos delta menos 1. 4 vezes a, o a vale menos 1, 4 vezes menos 1, dá 4. Então, ficou menos 1 sobre menos 4. Menos com menos dá mais, ficou 1/4. Vamos marcar no gráfico. Então, como aqui o A é negativo, a concavidade é para baixo e tem um ponto máximo, tá? Então, aqui é a linha do X, aqui é a linha do Y. Para cima do zero é positivo na linha do Y, para baixo negativo. Para a direita na linha do X é positivo, para a esquerda é negativo. Como a raiz deu 2 e 3, 2 e 3 são positivos. Então, você vai marcar aqui. Na intersecção com a linha do Y é o menos 6, então você anota aqui. O X do vértice deu 5 sobre 2, que é esse daqui. Então, na linha do X é o 5 sobre 2. E na linha do Y deu 1/4. Então, aqui é 1/4. O ponto de encontro dos dois é o vértice, que é esse daqui, tá bom? Então, aqui na linha do X é o 5/2, na linha do Y é 1/4, o ponto de encontro dos dois dá exatamente o vértice da parábola, tá bom? Então, com base nessas explicações, eu fiz um formulário e com algumas questões lá para vocês irem treinando, tá bom? Bons estudos!